A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje é o 5º áudio sobre esse pequeno estudo de derrubando as muralhas de Jericó para reconstruir os muros de Jerusalém, amém? O nosso título é Josué capítulo 6, do 1 ao 27, onde Deus instrui Josué a derrubar as muralhas, de Jericó. E depois a gente vai lá para Neemias, onde a gente vai falar sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Já estamos no 5º áudio, já falamos das quedas, já simbolizamos o Jerusalém é você, é seu corpo, a sua alma que está dentro do seu corpo, ela é simbolizando Raabe e necessita muito de Deus para que você possa ser purificado. Então tem que reconstruir seus muros para que você não seja atacado de novo, né? Ontem a gente leu Neemias 4:17. Podemos dar mais uma olhadinha? Vamos lá, só para relembrar um pouquinho. Neemias, capítulo 4 e verso 17, está escrito assim, ó. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um, com uma mão, fazia a obra e na outra mão tinha as armas. Quer dizer que com uma mão o cara estava ali mexendo a massa, levantando o bloco para construir o muro com uma mão e com a outra mão segurando as armas, a espada, né? Isso dá um sentido de que ao mesmo tempo que estamos buscando a Deus, temos que vigiar, né? Porque Deus permitiu, como eu disse aí no outro áudio, que Davi foi para a guerra, mas o inimigo entrou na casa dele e pegou as mulheres dele. Bom, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes tampamos um buraco com um e deixamos descoberto o outro. Não pode ser assim, nós temos que estar em completa vigilância. Tá entendendo? Veja que uma mão eles construíam e a outra mão não era fácil, né? Como é que faz para construir com uma mão só? Você precisa de duas mãos, um segura e outro joga a massa, mas eles construíam com uma mão e com a outra mão estavam armados, preparados para o que desse e viesse. Tá entendendo? É assim que eu quero que você compreenda essa mensagem. Você tem que reconstruir os muros da sua vida nessa vigilância, né? Nós falamos também ontem bastante sobre isso, mas temos que viver como diz a Bíblia lá em Romanos 5, 3 a 5. Eu quero ler, vamos lá? Eu vou abrir aqui Romanos, Novo Testamento, aos Romanos, quem escreveu foi Paulo. Depois de Atos, você já encontra Romanos, capítulo 5, do 3 ao 5, diz assim, ó. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações. Olha só como é que começa isso aqui. Eles estão se gloriando nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz o quê? A esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas eu quero que você compreenda isso bem, vamos lá. Uma coisa produz outra. Não adianta, você não vai comprar no supermercado um pacote de experiência, não se vende. Olha só, é necessário, você vai aprender em cada luta, em cada peleja, ó. E não somente isto, mas nós também gloriamos na tribulação. Por que a gente se gloria quando estamos sendo atribulados? Porque sabendo que a tribulação produz a paciência, não é verdade? A gente começa a ter paciência estando tribulado. E quem tem paciência, ganha nesse pacote a experiência. Esse homem já é experiente nessa luta. E ele sendo experiente, ele pode dizer que ele tem esperança, porque ele passou essa experiência porque ele tinha esperança em alguém. E essa esperança nunca traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, tudo isso é válido para que você passe essa peleja. Entenderam até aqui? Isso é para construir esses muros, né? E quando estamos nessa fase de refazer o muro de proteção, podem nos xingar, acusar, mas temos que relutar contra essas coisas. Muitas das vezes você está vindo para Jesus, mas você quer agir com a sua própria força, com o seu próprio pensamento. Está errado. Tem que agir conforme a vontade de Cristo, não conforme a sua vontade. Quando o muro estava quase pronto, ele estava quase pronto e sem brecha nenhuma. Mas aí, olha só o que acontece. Estava quase pronto, sem brecha nenhuma, mas não tinha porta. Neemias 6:1. Vamos ver o que está lá em Neemias capítulo 6, verso 1. Voltando para Neemias de novo. Você tem que aprender a mexer com Bíblia, é muito importante. Quem não sabe ou quem não pode, amém.
não há nenhum problema quanto a isso, mas eu vou te ajudando aqui. Eu vou ler para você. Neemias, capítulo 6, verso 1 diz assim, ó: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos seus inimigos, que eu tinha edificado o muro, tá vendo? O muro já estava pronto. E nele já não havia brecha, quer dizer, o muro estava pronto e não havia brecha, construído com uma mão apenas, né? Todos os trabalhadores estavam só com uma mão apenas, e a outra segurava a espada. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, quer dizer que faltou a porta. Aí vem o inimigo novamente, né? Ele não perde a chance de te irritar. O inimigo vem novamente tentando parar, mas dessa vez, irmãos, traz um convite aparentemente bom. Veja Neemias 6:2. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, atentavam fazer-me mal. Olha só, o convite era para congregar, né? Nem tudo que brilha é ouro. Temos que tomar muito cuidado com isso, né? Salomão, sempre eu repito esse mesmo versículo, que há caminhos que ao homem parecem certos, mas o seu fim o leva à morte. Salomão aqui deixou claro que muita coisa parece que você está fazendo as coisas certas, mas pode estar fazendo a coisa errada. Sambalate convida Neemias de novo. Faltava só as portas, mas ele não foi. Por quê? Porque tinha algo errado na história, né? E aí? Além da resposta de que está sério no que faz, vem de você, não é do inimigo. O inimigo ele te convida para aquilo. Agora a resposta séria vem de você, né? Em Neemias 6:3 é o que está escrito: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Enquanto você estiver numa boa obra, você não pode largar. Está buscando pela sua família, pelo seu esposo, pela sua filha, seus filhos? Não, irmão, irmã, você está numa boa obra, não se distraia com as coisas desse mundo, ainda que Sambalate espiritualmente venha te convidar para qualquer coisa que seja, não aceite. Tome cuidado. Muitas das vezes, um casamento acaba, se destrói por causa de convites errados. A Bíblia mesmo disse, quando Paulo deixou escrito: as más conversações corrompem os bons costumes. Se você está numa boa obra, aí vem um rapaz e chama você: irmão, varão, vamos ali tomar um refresco só. Aí você já fica até mais tarde, começa a ter mulher, começa a ter bebida, começa a ter chocarrice, zombaria. De repente chega à tarde e briga com a esposa. Isso convém? Não, não convém. Paulo deixou escrito que tudo podemos, mas nem tudo é lícito. Então você tem que tomar cuidado, porque você pode armar esse próprio laço para você mesmo. Cuidado com os convites. Olha que ele recusou esse convite aqui. Cuidado com os convites. Muitos convites que podem parecer bons, prazerosos, podem te destruir. Vejam que no verso 4, eles tentaram 4 vezes. E as 4 vezes Neemias dá a mesma resposta: não. Tá entendendo? Eles podem tentar 4 vezes, mas 4 vezes você vai dizer que não. Aí Sambalate tenta de novo e diz que Neemias quer se fazer rei deles. Lá no verso 6 ele fala sobre isso. Olha só, ele começa a intentar agora acusações, já que ele recusou 4 vezes. Agora Sambalate começa a falar que ele está querendo se pôr em cima deles como um rei. Sabe por que ele está fazendo tudo isso, meus irmãos? É porque ele quer ser rei no meio de vocês. Olha só, levantando calúnia, irmãos, querendo destruir com má fama a vida de Neemias. No verso 10, o falso profeta, veja, vamos lá, capítulo 6, verso 10 e 13. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Olha só, esse é um convite agora de um homem, aparentemente um homem de Deus, né? Veja agora o verso 11. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Verso 12. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Olha só, ele sentiu ali, o Espírito testificou que aquele homem não era homem de Deus, tá vendo?
Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Pronto. Irmãos, eles compraram um cristão praticamente, um homem de Deus, para fazer o convite. Olha só, irmãos, ele foi subornado para fazer um convite, para que eles matassem ele. Hoje, muitas pessoas podem estar sendo subornadas pelo diabo para destruir a sua vida. Então devemos pegar um pedaço de pau e ir até atrás deles? Não. Devemos fazer algum mal contra eles? Também não. Jesus mesmo disse assim, que se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Não temos que fazer uso da nossa força. Amém? Agora veja o verso 13. Para isto subornaram para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Olha só, Deus deixou ali os olhos dele e os ouvidos dele aguçados para perceber as ações do maligno, né? Então aquele que anda com Deus, ele discerne todas as coisas, meus irmãos. Não adianta o inimigo tentar planejar nada contra a sua vida. Se você está em Deus, o inimigo não pode nada contra você. É incrível como as pessoas acham que a gente pode, perder a esperança, perder a vitória só porque Deus deixou de nos falar alguma coisa. Não, tá errado, irmãos. Irmãos, muitas das vezes o inimigo, ele se aproveita da nossa própria falha, irmãos. Ele se aproveita do alimento que nós demos a ele. Qual é o alimento que nós demos a ele? A nossa covardia, nosso medo, nossa falta de confiança. Isso sim é alimento para o diabo. Por fim, acabou a obra e os muros foram levantados. Lá em Neemias 15, capítulo 6, verso 15 e 16. Eu quero ler. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul e 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Tá vendo? Você que me acompanhou até aqui, você viu que não foi fácil, né? Derrubar as muralhas de Jericó não foi fácil. E reconstruir os muros de Jerusalém. Deus me deu essa mensagem aqui para você perceber como é que você vai fazer. Se você hoje está em pecado, esse pecado está fazendo você viver com ele. Você não tem coragem de falar para ninguém. Você vai falar para Deus, você vai fechar seus olhos. Você vai falar com ele: Senhor, perdoa. Não posso falar com um ou com o outro. Talvez não vão compreender. Mas, Senhor, perdoa. Me faz derrubar as muralhas de Jericó. E me ajuda, me resgata como resgataram Raabe. E me ajuda, Pai amado, que eu viva em paz como ela viveu. E me ajuda, como Neemias, reconstruir os muros de Jerusalém. E me ajuda, meu Senhor, que ainda que o inimigo intente contra mim, o Senhor vai me avisar. E me ajuda, meu Pai, que com uma mão eu construa e com a outra mão eu vigie. Senhor, seja sempre na minha vida e não permita que eu venha a perecer. Amém? Deus abençoe a todos os meus irmãos. E agora eu quero passar aqui alguns abraços. Eu quero que os irmãos tenham paciência, porque eu tenho muitos abraços para dar, mas eu preciso que os irmãos tenham paciência, tá? Quero mandar um abraço para os grupos Jesus Está Voltando, Mulheres Sábias que Oram, Leão da Tribo de Judá, do irmão Ademir. E a minha essência é o Shaddai. Minha essência é o Shaddai, da irmã Carla. E minha irmã Cristina, de São Paulo, né? Aqui vai o meu abraço para vocês. Também quero mandar o meu abraço para os grupos Agindo Deus Quem Impedirá, Jesus Está Voltando. Quero mandar um abraço para os grupos Adoradores do Rei, Jesus Abençoa os Lares e os grupos da família da irmã Luciene de São Paulo. E para a sua sobrinha Eliane, que também gosta muito do cafezinho com Jesus. Deus abençoe a todos os ouvintes. Quero mandar também um abraço para um grupo, para o grupo da missionária Conceição da Paraíba, e ao grupo que ela envia, né, que é o primeiro, o MCA, Mulheres Cristãs em Ação. Muito obrigado.
Também quero mandar um abraço para a irmã Vera e o irmão Everaldo de Salvador e todos do grupo e no individual também, né? E o grupo Oração pelas Famílias. Também quero mandar um abraço para o grupo Deus é Minha Fortaleza, lá de Carambei, Paraná, da minha irmã Rosa Lima, e o grupo Versículos da Bíblia, também de Carambei, da irmã Clenira. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Amanhã tem mais cafezinho com Jesus, né? Graças a Deus, e assim vamos caminhando e aprendendo cada vez mais.